Como é que você fez a tua rotina de estudo para conseguir ser aprovado nesse concurso? Porque foi um concurso muito concorrido e teve reajuste de carreira, enfim, eu lembro que esse último concurso foi bastante gente, foi bem complicado. Como é que foi a tua rotina de estudo? Você estava com empresa na época? Sim, vamos lá. Na época que eu comecei a estudar, até é legal falar isso pra galera, porque muita gente acha que só passa no concurso quem é muito inteligente ou que quem tem todo o tempo do mundo para estudar, não precisa fazer mais nada. Muito pelo contrário, a gente tem vários casos aí de sucesso de mães solteiras que estudavam cuidando dos filhos, de gente que tinha 2, 3 empregos. Então, a primeira coisa para passar no concurso, assim, que eu vejo é querer muito. Então, e isso eu já tinha. Eu queria muito a Polícia Civil. Então, aquele farol ali estava muito claro para mim. Como eu nunca tinha feito concurso, eu tinha feito ali o do DEASE sem estudar nada, tomei pau. Foi um teste, né? Falei, vai que eu vou lá e passo, né? Não tinha estudado nada. Tirei 3,5 na prova, tipo, uma vergonha, Nossa. assim. Horrível. Mas, pô, eu não sabia o que era. Eu falei, vai que eu sou inteligente, chega lá na hora eu acerto tudo, né? Aí que eu desenrolo. Tomei pau. Então, assim, foi bom também essa porrada pra eu, né, ter um choque de realidade. Quando eu fui estudar pro SUSEP, eu estudava muito errado. Então, eu estudava, por exemplo, com material antigo, eu estudava sem um local adequado, eu não anotava, eu não fazia questão. Eu, no meio da videoaula, abri uma cerveja, né? Como se... Não vai dar certo, não tinha como dar certo, né? A gente foi para Porto Alegre fazer a prova. Pô, uma galera foi fazer a prova, que trabalhava junto comigo. A prova era à tarde, no domingo. Sábado a galera foi fazer o quê? Night, né? Foi pra Porto Alegre, né? E aí, pô, imagina, antes de um concurso você vai pra balada, nada, tudo errado, não tinha como dar certo. E aí fiquei por uma questão, velho. Uma questão. Pô, entrei com recurso, joguei R$1.000 fora, porque não deu certo meu recurso. E aí você fala, puta, cara, não era pra ser, não é possível. E aí quando abriu da Civil, eu falei, não, agora eu vou fazer certo. Agora é o que eu quero, eu vou me dedicar. Na época eu fazia plantão 24/72 no DEAP. Eu dava aula numa escola de segurança lá em Blumenau e eu fazia bico. Né? Então eu tinha que ter essa rotina para poder bancar e ficava com os meus filhos, né? Na época a gente ainda tinha guarda compartilhada, mas eu ficava assim 2 dias por semana e finais de semana alternados com eles. Então foi nessa pegada aí. Isso foi em dezembro de 2017. Ou não, minto, acho que eu já estava com eles já nessa época, se eu não me engano. Então era uma rotina bem pesada. E aí eu comecei a me organizar nos estudos. Então, pô, coisas que hoje eu sei que é a técnica, que a ciência diz isso, eu fiz na cagada. Eu fiz na sorte, porque... Foi tentativa e erro. Foi tentativa e erro, foi empírico o negócio. E aí hoje, pô, eu vejo, e é o que a gente passa para os nossos alunos hoje, que, pô, é o que funciona e é a ciência, né? Então, por exemplo, eu comecei a estudar com material de qualidade, eu tinha dificuldade em estudar em casa, então eu precisei procurar um curso presencial, lá em Blumenau na época. Na verdade, nem era um presencial, era uma teleconferência lá, eu ficava numa salinha lá com uma TV lá e assistia aula. Como eu tinha os 3 dias de folga do plantão, quando eu ia para aula, eu assistia aula de manhã, e aí à tarde eu voltava e já assistia aula do outro dia. Então eu comecei a ganhar tempo e adiantar o curso, né? E aí eu comecei a entrar num ritmo de estudo, tipo, eu saía de casa para estudar, aí eu já almoçava fora ali perto para não ir para casa, para não desistir, para não, né? E nos dias de plantão eu estudava, assistia videoaula no plantão, no quarto de hora, na madrugada lá assistia. Comecei a entrar num ritmo que eu mesmo comecei a falar assim, opa, tá tomando corpo o negócio. Pegou um flow aqui. Comecei a bater o edital todo, todas as videoaulas, terminei aquele curso, comprei um curso online. Quando eu comprei esse curso online, aí eu já tinha uma noção legal, eu tinha um canto de estudo na minha casa legal. Eu tinha, isso era 2017. Isso era 2017, Então eu tinha uma estrutura assim, tipo assim, comecei a entrar num ritmo de estudo legal, e é o que eu falo também pra galera que não é quantidade, é qualidade, né? Então eu comecei a estudar direito, sem nada tirando minha atenção, anotando, eu tinha um caderno onde eu anotava tudo, tinha um controle dos conteúdos que eu tinha batido, fazia revisão e fazia muita questão, que é fundamental, né? Até o que eu estava falando aqui, não tem como você se preparar para um concurso hoje sem fazer muita questão. Isso talvez seja um ponto de convergência entre todos os cursinhos, todos os professores. Não há quem diga que fazer questão não é algo muito bom para se preparar para um concurso. Então, nessa época ali, eu gravava áudio lendo o meu caderno, porque como eu viajava para Joinville muitas vezes, ia treinar, eu gravava no celular, era um iPod na época, eu lendo o meu caderno, escutava na academia, escutava no carro indo para casa. Então fiz muita questão do que concursos na época, eu lembro, direto, todo lugar que eu ia fazendo questão. E eu cheguei assim no dia da prova, tipo,
aquela preparação de atleta olímpico, assim. Você chega na última semana, dá aquela lapidada e vai. Acho que deu certinho, foi perfeito. Sábado, prova para escrivão, tomei pau, né? Arquivologia, fui pro barro e prova longa, não fiz uma prova legal, não deu certo. E no domingo foi pra gente e aí deu tudo certo. Eu não entrei para escrivão, eu entrei pra gente, que era também melhor, o que eu queria. E deu tudo certo, graças a Deus. O TAF também foi de boa. Mas assim, é uma rotina de preparação assim, que quando eu olhei, eu falei, pô, não acredito que eu fiz isso. Quanto tempo você ficou nessa pegada? Foram 3 meses, 2 meses e meio, mais ou menos. Então até foi pouco tempo, né? Eu falo pra galera assim que, quanto tempo tem que estudar para passar num concurso? É muito difícil dizer porque depende muito da tua base. Tem né? gente que fica 2 anos estudando as coxas. Estuda errado. Eu tô estudando tantas horas por dia. Eu lembro lá na penitenciária, o pessoal botava a apostila debaixo do braço aqui assim, ficava andando com a apostila pra lá e pra cá, como se aquilo fosse... Você pegar, né, o por conhecimento osmose. fosse entrar, né? Pô, não é assim, estudar errado não adianta, nem estuda. Então descansa e deixa pra estudar 2 horas direito que o negócio vai dar certo. Mas eu tive uma base boa também, eu sempre estudei em escola boa, né? Meus pais sempre deram essa... tiveram essa oportunidade e... Isso me ajudou, porque assim, tipo, língua portuguesa, por exemplo, das 25 questões que caiu lá, eu acertei 23. Então, pô, uma coisa que... E eu também peguei da base. Eu lembro que eu assisti 60 videoaulas de língua portuguesa. Peguei lá da primeira aula, fiz muita questão, mas lógico, eu tenho consciência que eu tive uma boa base. Então, às vezes, pô, quem não teve um segundo grau ali, um ensino médio forte, ou não se dedicou, porque às vezes o cara estudou numa escola boa, mas o cara não estudava. E essas pessoas vão ter mais dificuldade, vão ter um tempo talvez um pouco maior. Mas é uma questão de cada um, assim, não tem como dizer hoje 2, 3, 6 meses, 2 anos. É muito da qualidade do material, do teu histórico, né, e do teu empenho. E do empenho. Eu digo quando você entra num flow no teu estudo, cara, as coisas vão andando. Às vezes você 3 meses nessa pegada, no flow, é melhor do que 1 ano você nas coisas. Porque tem gente que estuda um dia, no outro não estuda. Você tem que montar aquela rotina. Todo dia, esse horário, e você tem um tempo livre, que nem tu chegou naquilo que você estava respirando o concurso. Para passar tem que respirar. Você tá no teu tempo livre no carro, ouvindo um negócio. Você tá na academia ouvindo um negócio. Na minha época eu trabalhava, quando eu não tinha cliente para atender, caderninho de questão, uma atrás da outra. Então eu tava respirando a parada. Quando eu podia, eu tava olhando minhas anotações. Videogame que eu tinha na época, vendi. Distrações. É isso aí. Série, assistir série. Concurseiro que assiste série não vai passar em concurso. Não vai nunca. É assim, tudo que toma tempo, né? Eu falo, o Wendel Carvalho tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, nada supera a rotina, né, véio? Quando você encaixa aquilo ali, e assim, você entra num ritmo que você se sente incomodado de não estar fazendo aquilo. Você fala assim, cara, hoje eu não fiz isso, eu preciso fazer. Era para acordar a tal hora e eu não acordei, e isso te incomoda ao ponto que no outro dia você vai acordar no horário. E tem muito isso na questão dos estudos, né? Você ter uma rotina, você conseguir encaixar aquilo, as coisas começam a fluir de um jeito que quando você olha para trás, você fala, pô, não tô acreditando que eu fiz tudo isso, cara. Sim.